Ontem o Flamengo jogou, ganhou, era líder. Hoje o Palmeiras jogou, recuperou a liderança novamente. Então é muito difícil de falar assim, sabe? Se você falar do coração, claro, você vai escolher um clube que é um clube que de repente você torce. Fora isso, sendo bem profissional e bem realista, é muito difícil essa enquete, cara. São dois ótimos clubes. É que tá equilibrado. E é muito complicado. Mas, assim, você tem que pensar nesse caso de maneira objetiva. 50-50 na Libertadores e o Palmeiras tem um ponto a mais no Brasileiro. Então hoje o Palmeiras está mais perto de ser campeão brasileiro do que o Flamengo. Né? E nessa rodada, os 3 primeiros colocados pegaram times da zona do rebaixamento. Então, assim, era o esperado, né? Que Cruzeiro derrotasse o Vitória em casa, que o Flamengo derrotasse sem muita dificuldade o Sport, apesar de primeiro tempo sem gols, e que o Palmeiras visitasse o Juventude, poupando o meio time e ganhasse também. Pelo menos eu vejo assim, era uma rodada previsível, que não se alterasse ali a parte de cima da tabela, né? É bem por aí. Os 3, curiosamente, pegando times de zona do rebaixamento e ganhando sem sustos, né? Pelo menos no placar. Acrescentar, Rizek, o Mirassol, que vem fazendo um campeonato muito bom, desses 4 primeiros, e o Eric trabalhou no jogo, ele pode falar melhor do que eu. Jogo bem abaixo ainda. Eu acho que da rodada foi o pior jogo. Foi. Né? Disparado o pior jogo. Né? É que não foi do campeonato. Em cima do que o Felipe tá falando, em relação ao cansaço mental e à pressão, a emoção do Abel depois do jogo fala por si só. Exatamente. Porque ali mostrou um Abel que a gente, pelo menos eu não conhecia. Esse lado, essa sensibilidade que ele teve ali com a emoção dele depois do jogo, é um Abel que a gente não tinha visto nesses 5 anos do Abel no Palmeiras. Você que pegou o fato de ele ter sido tão criticado no jogo da ida, as escolhas dele, e assim, a carga estava um pouco nele, ele já tinha sido xingado pela torcida lá atrás, não esqueceu. Você não acha que ele estava assim com a carga, pode se sentindo com o caminhão? Não só isso, eu acho que ele é um cara que ele se cobra muito. Ele se cobra muito, ele vai ao extremo da cobrança, e quando ele percebe que o plano Abel não deu certo no primeiro jogo, eu imagino que o pós-jogo, até o jogo da classificação histórica do Palmeiras, nesse meio teve Cruzeiro. Acho que foi um trabalho que ele fez até... o Palmeiras não consegue fazer um bom jogo contra o Cruzeiro, né? O Palmeiras não joga tão bem assim contra o Cruzeiro, porque a cabeça provavelmente dele estava na noite histórica. E aí quando ele desaba dentro do gramado e você vê a emoção de todo mundo com ele ali, na minha opinião, fala muito o que é o Abel na intimidade com os jogadores. Porque para mim tem um Abel na coletiva e tem esse Abel que é o que se emociona. Que esse Abel que mostrou a emoção dele dentro do vestiário. Deve ter sido uma semana dura, cara. A verdade é o Felipe Melo. Deve ter sido uma semana dura. Com esse já vi chorando. Se eu estiver errado, você me corrige. Na noite anterior à final da Libertadores contra o Flamengo, a gente estava conversando, foi que nós decidimos que eu não jogaria de titular aquele jogo, eu tirei um tubo de sangue do joelho, e a gente estava conversando e ele chorou. Algumas coisas ele começou a chorar, eu já falei isso aqui. Então eu conheço o Abel, é um cara emotivo. E o que eu entendo, assim, o que me passa depois daquele jogo, hoje o que tem de gente que fala de futebol, as redes sociais veio aí para dar voz para muita gente que fala de futebol. O que tem de treinador de futebol? Assunto, Felipe? Tudo. Mas principalmente, como nós estamos falando de jogador de futebol, né? Então o que tem de treinador de futebol? Então, assim, acabou o jogo, perdeu de 3-0, que tinha de gente falando, tem que sair, não pode, tem que sair. Querendo ou não, isso traz uma carga para o treinador. Isso traz uma carga emocional, isso traz uma carga física para ele também, para o seu staff. Então, quando você ganha o jogo, ele fala, torcedor do Palmeiras, vai no estádio. Isso não pode reclamar. Porque a torcida do Palmeiras lotou o Allianz Parque e cantou do início ao fim. Isso não pode reclamar do torcedor do Palmeiras. E quando acaba, ele fala assim, tirei um caminhão das minhas costas, sabe? Porque tem tudo para ser uma das maiores finais de Libertadores. Então, assim, poxa, a gente tá na final, a gente conseguiu isso aí. E, cara, é normal, é extravasar, o momento de extravasar e chora, tem que chorar. Pelo menos na expectativa, eu acho que é com sobras a maior expectativa de uma final em jogo único, porque você tem dois times num momento excelente, cara. Você pegar no passado, o Galo tava, cara, vinha mal, o Botafogo tava bem. O Fluminense e Boca, todo mundo leva pro Boca, o Boca tá mal, o Fluminense tá jogando bem, o Boca tá indo pela tradição. Esse ano chegam 2 times voando, cara. Tanto que os dois estão brigando testa a testa pelo Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida. Voando, sem dúvida. Cara, e a semana do Abel deve ter sido tensa, sabe? Porque uma coisa assim me chamou a atenção, vocês foram atletas, cara. A forma como ele foi abraçar o Rafael Veiga, e o Rafael Veiga não abraçou ele de volta na entrevista. E houve depois
o Abel na entrevista falando que houve um ruído durante a semana entre os dois. Não sei se vocês viram isso. Por causa dele ter sido titular na altitude, depois o Abel ter falado que... Na coletiva. E ele ter sacado o Rafael Veiga do jogo, e o Rafael Veiga não gostou. Então, isso tudo é um desgaste. Você está falando de um nome histórico no Palmeiras também, que é o Rafael Veiga. Um grande campeão, né, no Palmeiras. E o Eric levantou um ponto que eu acho que vai ser uma discussão muito forte até a final. O Everton é um goleiro histórico no Palmeiras. Eu tenho a resposta. Histórico. Indiscutivelmente histórico. Eu também tenho. Tá em disputa aí com o Marcos, assim, com o Leão, né? É um goleiro histórico. Esse aí entrou, no começo não foi bem, levou uns gols, assim. Não jogava há muito tempo, né? Mas aí entra o que o Eric falou. Perfeito. O goleiro precisa ter sequência, né? Perfeito. Nenhum dos gols frango, né? Não, mas assim... Flamengo, mas poderia fazer melhor. Aí foi ganhando ritmo. Sem Tem frango. essa sequência de 3 jogos sem ser vazado, sendo destaque em 2 deles, Cruzeiro e hoje. O Everton volta pra final. Quem joga a final? Então, o Everton volta pra final, eu jogaria com o Carlos Miguel. Volta pra final. O Everton volta... Na semana da final, né? No campeonato, sei lá, ele joga 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e aí tem a final. Aí vai de Everton. Se o Everton atuar antes... eu acho também. Se o Everton atuar antes... Eu também acho. Vai o Everton pra ser o goleiro da final. Agora, se o Everton não atuar e ele tá à disposição pra final, aí eu acho um erro, se isso aconteceu, o Everton colocar ele pra jogar por causa dessa questão do ritmo. O Palmeiras pega o Santos em casa, Mirassol fora, aí o jogo atrasado com o Santos, que é na Vila Belmiro, visita o Galo, esse jogo é na semana da final da Sul-Americana, duvido que o Galo entre com força máxima. Depois pega o Fluminense em casa, visita o Grêmio, recebe a vitória e termina contra o Ceará. O Flamengo pega o São Paulo, depois recebe o Santos, aí jogo atrasado contra o Santos na Vila Belmiro, o Santos está no caminho dos dois, né, dos 2 primeiros colocados. Fla-Flu, Bragantino, Galo fora. Esse é o jogo que vai mudar de data, né, porque é no fim de semana da final da Libertadores, assim como o Grêmio e Palmeiras. Flamengo e Ceará, e na última rodada o Mirassol fora. E o Cruzeiro, que não tem jogo atrasado, vai visitar o Grêmio, vai receber o Fluminense, visita o Juventude, recebe o Corinthians, visita o Ceará, recebe o Botafogo e aí termina contra o Santos. Eu tenho Flamengo e Palmeiras têm 5 adversários em comum. Eu tenho a impressão que o Cruzeiro tem uma caminhada um pouco menos dura, embora ele tenha que tirar pontos para os dois. Eu avisei. Quando o Palmeiras contratou esse cara aqui, eu falei, Palmeiras contratou muito bem. É goleiro para se tornar melhor goleiro do Brasil. Saiu do Corinthians como um goleiraço. Aí muita gente falou, mas o Carlos Miguel não agarrou na Europa. Azar. Europa envolve adaptação, talvez sacanagem de treinador. Meu amigo, que goleiraço. Frio, tamanho 2,6 metros. Não é aquele cara de 2,6 metros descoordenado, pelo contrário, tem envergadura, tem flexibilidade, é um goleiraço, é goleiro para ser titular do Palmeiras por anos e anos. E digo mais, hein? Mesmo o Everton se recuperando, não sei se vale tirar o Carlos Miguel do time. É um jogador que, ganhando experiência, ganhando maturidade, ganhando minutagem, tem tudo para ser melhor goleiro do Brasil e goleiro para a seleção brasileira. Eu falei desde que o Palmeiras contratou, que contratou muito bem e barato pro quanto ele agarra. E tá aí, já tá agarrando muito, já tá sendo decisivo, foi na Libertadores, tá sendo no Campeonato Brasileiro. Carlos Miguel, para mim, em breve, já vai ser o melhor goleiro em atividade no Brasil. E você, torcedor, o que achou das declarações de Felipe Melo, Denilson e companhia? Quem tu acha que vai ser o grande campeão dessa temporada? Comenta aí embaixo a tua opinião. Quero ver o debate pegar fogo nos comentários. Se é a tua primeira vez por aqui, já deixa o like, inscreve-te no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol.